Como vão as senhoras e os senhores? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. O artigo que nós vamos analisar hoje ele é bastante grande, então eu vou acabar colocando o link, como sempre, para vocês na descrição do meu vídeo, para quem quiser ver e ler ele por completo. Mas eu achei ele interessante o suficiente para que pelo menos alguns pontos dele a gente acabe lendo aqui com vocês. Lembrando que quando a gente vai ler um artigo, isso falo para aqueles que vão ler por conta própria, nós temos que ver quem escreveu o artigo, William Eichler, nesse caso, e dar uma lida. Quem é William Eichler? Como ele pensa? Por que ele escreve com um viés interpretativo de tal ou tal forma a respeito de um determinado fato? Porque cada um pega um fato e interpreta conforme a sua cosmovisão. Aí você tem de entender qual a cosmovisão do escritor para conseguir reinterpretar os fatos, para não ser induzido aquilo que ele gostaria que você pensasse. A mesma coisa quando você ouve os meus vídeos também, você com certeza tem de fazer esse tipo de coisa, retendo daquilo que eu falo, aquilo que é bom para você. Então aqui eu vou colocar esse link também para vocês verem algumas matérias, caso queiram, mas sugiro sempre ler a respeito do escritor primeiro. O artigo é o seguinte, fala do Império Fantasma dos Balcãs. Por 500 anos até o século XX, os impérios muçulmanos marcaram presença nos Balcãs. Na Turquia, gerações se empenharam em como trazer esse mundo perdido de volta à vida. Muito interessante isso aqui tudo. Eu já falava sobre isso lá no antigo canal que nós tínhamos, que ainda tem e que ainda vai voltar, e que os vídeos foram apagados. Eu já falava desse ressurgimento, ou a intenção de ressurgimento do Império Otomano, ou mais especificamente agora, Turco-Otomano. Aí ele começa a matéria dele comentando sobre uma senhora vendedora de doces, que pergunta se ele gostava de Erdogan, qual a religião dele, e dizendo que Erdogan então seria a salvação de Gavur, no caso contra o infiel. Ela não fala exatamente quem seria o infiel. Ele aqui, o escritor induz que seria então o medo dela, dos cristãos, por conta de questões que aconteceram na Macedônia do Norte. Posso estar enganado, mas me parece que ele está querendo aqui induzir essa ideia de que deve haver um atrito entre cristãos e muçulmanos, uma coisa que eu sou totalmente contra, tenho que deixar bem claro aqui, porque especialmente nos tempos finais, nos tempos que nós estamos vivendo hoje, que são muito trabalhosos, porque sempre, evidentemente, é necessário o respeito pela religião, pela fé, pela etnia alheia, mas em tempos trabalhosos muito mais, porque considerando que nós vemos aí o crescimento da ideia de uma espécie de religião universal, onde eles querem acabar com todos os dogmas de todas as religiões e, portanto, é importante que eles façam aquelas pessoas mais convictas da sua fé se atritarem entre si para aparar essas arestas, porque é no atrito que se apara as arestas. Eu vejo que isso é interessante para certos grupos, para que eles possam então implantar uma espécie de fé universal sem dogmas, mais ou menos no sentido que eu tenho falado há muito tempo, inclusive. Aqui ele cita algumas coisas muito interessantes sobre como aconteceu a expansão do Império Otomano, que atingiram o auge em 1529. Eu já falava sobre isso, sobre como surge o 11 do 9, que foi o dia então em que o Império Otomano chega nas portas de conquistar toda a Europa Central e Ocidental, e a partir dali ele é barrado, então ele recua, ficando ainda nos Balcãs por muito tempo. Quem não conhece as histórias do Conde Vlad das Estepes, dos Balcãs, que era de uma família dita cristã, foi entregue por um tempo para o Imperador Otomano, e aí ele acaba sendo uma espécie de barreira ali nos Balcãs. Quem não ouviu falar de algo muito interessante, de como então a partir de 1529 ele para de se expandir, o Império Otomano, então ele recua e meio que se consolida, mas a partir disso então ele vai começando a ser enfraquecido e começa a sofrer derrotas, como por exemplo a derrota nas mãos da Rússia em 1768, que era então um império ainda, cristão,
e da França de 1798, que também ainda era um império relativamente ocidentalizado, no sentido de que era o ocidente da antiguidade, né? Antiguidade cristã. Então aqui ele vai fazendo essas conexões com fatos cristãos, levando ao entendimento de que aquilo que eu disse inicialmente, de que parece que eles procuram criar uma espécie de atrito aí entre religiões diferentes, se confirma nesse tipo de coisa. Aí ele fala também de como a Revolução Francesa acabou levando os povos dos Balcãs. Aí ele começa a fazer um elogio ao liberalismo das revoluções, né? Então aqui é uma coisa, aqui já é outra. Como a Revolução Francesa inspirou as pessoas a buscarem independência nos Balcãs, os nacionalistas fizeram isso, e aí a Grécia também acabou fazendo uma G de independência entre 1821 e 1830. Então aqui, primeiro, se fala de quem barrou a expansão do Império Otomano. Depois se fala de como o Império Otomano começa a sofrer derrotas. Aí se fala de outra coisa, de como o Império Cristão, né, começa a ser corroído por dentro por conta dos ideais iluministas, os impérios cristãos da Europa, né? E aí ele fala também vai falar aqui de como cai o Império Otomano na Primeira G Mundial, né? E aí todos os impérios cristãos e otomanos acabam caindo ao mesmo tempo, porque aí se levanta um império liberal, né, que acaba então suplantando os dois ao mesmo tempo, não totalmente. Depois vem a segunda G, que quase termina de fazer o serviço. Eu quero assim tentar fazer vocês imaginarem grandes rochas, né, que foram primeiro dinamitadas de uma maneira que elas se fracionaram. Então isso é a primeira G, ela dinamita um império que se fraciona em vários reinos e nações. A segunda G dinamita as rochas menores que tinham se fracionado, e agora eu penso que uma terceira G pega esses pequenos pedregulhos que restaram e pretende esfarelar tudo para criar uma massa, e com essa massa então reconstruir uma estátua aos moldes dessa visão iluminista. É isso que eu vejo que está se encaminhando. Esse artigo aqui ele pontua muitas questões interessantes, lembrando, cuidado com a maneira como ele interpreta os fatos, mas alguns fatos históricos aqui sim são reais, ou a maioria deles, e aí, claro, só muda a maneira como você olha para eles, né? Eu achei interessante, achei que seria importante esse comentário, principalmente com essa ideia que está sendo levantada com frequência, ultimamente nem tanta frequência, mas já foi mais. Mas eu acredito que voltará a se falar muito mais disso quando essas coisas que nós estamos vivendo agora se tornarem uma coisa mais do passado, que é a ideia do ressurgimento do califado nas mãos agora de Erdogan ou de seus eventuais sucessores. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.